Olá, irmãos, tudo bem? Vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina. O tema hoje, Esperando o Tempo, 13 de maio de 2024. E quero novamente convidar você a compartilhar esse vídeo para a gente continuar estudando junto a Palavra de Deus. Embora os reformadores acreditassem no retorno literal, visível e audível do nosso Senhor Jesus Cristo, algumas coisas aconteceram e talvez eles não compreenderam bem com relação às promessas da segunda vinda de Jesus. Isso também aconteceu com os discípulos, né? Os discípulos achavam que Jesus viria instituir um reino terrestre que dominaria os romanos e eles seriam colocados em tronos, né? Cada um teria o seu lugarzinho especial, mas nessa não era o plano de Deus para nós, né? E os seus pensamentos, né, foram controversos com relação a isso. A segunda pergunta da lição diz: de que modo o Senhor voltará? Isso nos leva a pensar com relação a alguns textos dentro da própria palavra de Deus. O primeiro texto está no livro de Atos, capítulo 1, o versículo 9 e o 10. Eu vou ler com você. O texto diz assim: tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles os contemplava, até que uma nuvem o encobriu à vista deles, né? E aí o texto continua dizendo, no versículo 10, né? E os anjos se aproximaram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Um outro texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que todo olho verá. E se nós formos para Mateus capítulo 24, que é o capítulo profético do livro de Mateus, e Lucas capítulo 21, nos dá detalhes com relação à volta de Jesus. Então não tem como a gente não acreditar no próprio Deus, no próprio Jesus, que falando como é que vai ser a sua volta, né? E aqui diz, quando Cristo veio pela primeira vez, ele veio como um bebê. Nós sabemos que ele nasceu lá em Belém. Todas as profecias contidas no livro de Isaías, no livro de Miqueias, no livro de Salmos, se cumpriram com relação à primeira vinda de Jesus. Ao povo de Deus que por tanto tempo peregrinava em sua jornada na região sombria da morte, é dada uma esperança. E qual é a esperança? É a esperança do breve retorno de Jesus, do segundo retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A bendita esperança lá do livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, né? Essa bendita esperança que nós aguardamos. Um novo céu e uma nova terra, como nos diz o apóstolo João. Um dos primeiros líderes adventistas, chamado Luther Wayne, ele dizia aos jovens da sua época, olha o que ele falava: a nossa única maneira de nós estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo é se nós permanecermos prontos. Imaginou? A única maneira de nós estarmos prontos é permanecermos sempre prontos, sempre perseverantes, sempre em oração, estudando a Bíblia e buscando a cada dia fazer a vontade do nosso Deus. A mensagem do breve retorno de Cristo é um apelo urgente a cada um de nós que vivemos nesses últimos dias, né? Devemos estar constantemente pregando, não somente através das nossas palavras, mas através das nossas atitudes. A nossa incoerência com relação à vida cristã é o que tem afastado muitas pessoas da igreja, ou muitas pessoas de Deus, ou muitas pessoas de Jesus. E, infelizmente, o mundo cristão que nós vivemos hoje é um mundo caótico, onde as pessoas, infelizmente, pregam uma coisa que elas mesmas não vivem. Isso é o que acontecia no tempo de Jesus com relação àquelas seitas ou partidos políticos, como você queira chamar, tanto os fariseus como os saduceus. Tinha lá os zelotes também, os essênios e outros grupos que existiam naquela época de Jesus, cada um querendo profetizar como é que se tinha que servir a Deus. E hoje já está acontecendo a mesma coisa. Mas nós precisamos nos voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e estarmos atentos aos sinais de Mateus 24, que lá nos mostra que praticamente todos os sinais com relação à volta de Jesus já aconteceram. E o último sinal é o Evangelho ser pregado a todo mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim, diz a palavra de Deus. Que eu e você estejamos preparados para esse momento. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por saber que o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor tem nos mantido firmes. Nós não somos perfeitos, Senhor, tu sabes disso. Nós temos diversas dificuldades, mas em todas elas o Senhor tem nos feito mais do que vencedor, por aquele que nos amou e deu sua vida por nós. A única maneira de nós chegarmos no céu é se nós nos entregarmos completamente as nossas vidas nas mãos de Jesus e deixar que Ele faça em nós a sua vontade.
Obrigado por tudo, são bênçãos que nós te rogamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.